Olá, seja muito bem-vindo ao PetCast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense, do campus de Niterói. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou Vitória Machado, integrante do PET, e hoje eu estou na companhia da Marissa Moratti. Oi, Marissa, tudo bem? Olá, ouvintes. Oi, Vitória, tudo bem? E, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, dando continuidade aí à nossa série de revoltas. É uma série bem extensa, a gente abordou vários temas. Se você perdeu algum episódio, volta lá no seu agregador de podcast que você está acostumado a escutar e dá uma olhada no que a gente já produziu até aqui. Então vamos lá. O assunto de hoje é o Levante Comunista de 1935, gente. É um tema que é muito recorrente nos livros de história, né? Nem sempre ele aparece com esse nome de Levante Comunista de 35. A gente vai discutir mais para frente quais são os nomes que ele aparece e por que disso, né? Mas, enfim, é um tema muito importante para a gente entender o Brasil, né? Um momento de intensa mobilização política desde a Revolução de 30, na efervescência de vários partidos e organizações políticas. Também é muito importante aqui que a gente está, de uma certa maneira, dando continuidade, né, ao último episódio da série, por exemplo, que fala de tenentismo e tal. Vai ser um tema muito importante para a gente entender todo esse papo aqui. Então, aconselho fortemente que você retorne a esses episódios para poder entender melhor. Já de cara, quero lembrar você das nossas redes sociais, né? No Facebook, nós somos Pet História UF, no Instagram, @PetHistóriaUF, e no Twitter, @Pet História. No YouTube, você consegue achar com facilidade Pet História UF, fazendo uma pesquisa, você acha também o nosso canal oficial, tá? Então, é isso, gente, vamos começar. Então, dando uma pequena introduçãozinha sobre o contexto histórico que estava acontecendo ali na época desse levante comunista. O Brasil, como a Vitória já comentou, ele estava num intenso clima de mobilização política desde a Revolução de 1930 e surgia e crescia um movimento chamado Ação Integralista Brasileira, que era um grupo fascista brasileiro liderado pelo Plínio Salgado. E, por outro lado, também surgia e crescia a Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL, e que foi fundada como um partido de massas, com um programa anti-imperialista e democrático burguês, com uma forte influência do PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. E aí, nessa época também, antes do Levante, tinha uma certa polêmica, e tem até hoje nas discussões da historiografia, sobre uma influência da Internacional Comunista nesse levante. Então, alguns autores eles afirmam que teve um grande patrocínio dessa Internacional Comunista no Levante, enquanto outros afirmam que ela foi até negligente, que não teve influência, e tem esse pequeno debate nas produções que a gente encontra sobre esse momento da história. Então, agora a Vitória vai comentar um pouco sobre como aconteceu e o que aconteceu, para a gente entender o que foi esse levante. Pois é, pessoal, é importante sempre estabelecer um compromisso, né, com o contexto dos eventos, já que as coisas elas não surgem do nada, né? E principalmente quando a gente está falando de insurreições, levantes, enfim. E aí, nesse sentido, o Brasil vivia até a Revolução de 30, né, como a gente falou, um momento de hegemonia política de dois estados, que era São Paulo e Minas Gerais, né? Também é um tema muito recorrente nos livros didáticos, né? A chamada política do café com leite, etc. e tal. E a economia também era fundamentalmente muito voltada para a monocultura e exportação do café, né?
A herança escravocrata e as políticas de manutenção do poder hegemônico delinearam, então, o perfil brasileiro que se assenta profundamente no latifúndio. A fragilidade econômica, a exclusão da população trabalhadora no processo político e também no acesso a direitos sociais eram, portanto, a realidade do país. A economia baseada no café, né, ela subordinava o Brasil às oscilações do cambiais, né, e do capital estrangeiro, o que era muito problemático e fez com que o Brasil adquirisse ao longo do tempo uma dívida externa muito alta. A Revolução de 30, ela vai acontecer e vai pôr fim, né, à política oligárquica e instaurar, então, um governo provisório. Esse governo provisório, ele é liderado pelo Getúlio Vargas, né, e é a partir desse contexto que emergem projetos políticos para a nação, né. Com isso, como a Marissa comentou, a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, ela vai ser gestada, né, nesse contexto e segue profundamente as determinações do fascismo, né, italiano, alemão, enfim. Os anos 30 foi um momento, né, de muito calor político e tudo mais, não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, a AIB, por exemplo, né, muito orientada pelo fascismo, vai ganhar um corpo nesse momento, mas também a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que se opõe diretamente ao fascismo, né? E ganha, nesse momento, vai, portanto, ganhar também um peso político muito importante. E a partir da necessidade de se construir uma nova Constituição, lá em 1934, é promulgada uma nova carta, que foi bastante influenciada até pelos interesses do governo do Vargas e que vai gerar nos revolucionários e nos militares, né? E aí, novamente, a importância do movimento tenentista, por exemplo, né, que se mobiliza fortemente nesse sentido. E aí eu te recomendo a voltar no episódio, né, para poder entender melhor desse movimento. Mas, enfim, os militares vão estar muito presentes, né, nesse debate, nesse momento de se construir projetos políticos para o Brasil. E vão se mobilizar, né, no sentido dos novos rumos e de contestar também o governo do Getúlio Vargas. E a partir daí, né, a ANL ela tem como demanda principal o combate ao fascismo, como eu comentei, mas também uma luta por reforma agrária e a inspiração nos movimentos de massa que ocorreram na Europa, né? E aí a liderança do Luiz Carlos Prestes, que também é um nome que já foi comentado aqui em outros episódios, ela é muito importante de novo para esse contexto, né? Você pode até encontrar mais informações sobre ele nos nossos outros episódios, mas ele vai ganhar a adesão dos militares, né? Ele, a essa altura, já era uma liderança bem consolidada, né? E tudo mais, e é ele que encabeça aí, portanto, a ANL e tudo mais. E aí o movimento vai ganhar uma adesão dos militares, mas não só, né? Dos liberais, dos católicos e socialistas também, né? E por isso a ANL ganha força, porém, né, a resposta do Getúlio ela é muito rápida, e em pouco tempo, depois da fundação da ANL, o Getúlio já coloca na ilegalidade, né? Coloca a ANL na ilegalidade, o que faz com que as ações políticas do movimento elas não se esgotem, né? Os comícios continuam acontecendo, as agitações também, organizações, reuniões. Então, mesmo que na clandestinidade, o movimento de se organizar politicamente ele ainda é muito presente. E aí é no segundo semestre do ano de 1935 que o calor político vai aumentar profundamente. E aí é preparado, né, um levante que iria retirar o Getúlio do poder e instaurar um governo popular encabeçado pelo Prestes, né? E aí o primeiro levante ele vai acontecer em Natal, no dia 23 de novembro, e daí cidades como Recife e o Rio de Janeiro, vale ressaltar, né, que nesse contexto o Rio de Janeiro é o Distrito Federal, enfim, esses locais eles vão se sublevar, né, principalmente encabeçado aí pela atuação dos militares. E aí as forças do governo vão responder também com uma forte repressão que vai rapidamente fazer com que o levante seja suprimido, né? E aí a gente vai dar continuidade aqui, a Marissa vai falar um pouco de como foi todo esse processo, né? De como se dissolve o movimento, né? E toda essa atuação repressiva
das forças de governo do Getúlio Vargas. Depois dessa repressão pelas forças do governo, que a Vitória acabou de comentar, acontece, os líderes do movimento foram presos, julgados e perseguidos. E um grande exemplo dessa situação é o de Olga Benário. Ela era uma agente soviética responsável por grande parte da segurança de Luiz Carlos Prestes. Ela era uma companheira dele e também se relacionava amorosamente com ele e fazia parte do movimento. Ela era de origem judia e com a repressão do movimento ela foi presa. O governo brasileiro entregou ela ao governo alemão nazista e lá ela foi executada em uma câmara de gás em um campo de concentração. Então, é uma demonstração de que o governo estava perseguindo fortemente os participantes desse levante. E a partir dessa repressão, uma ideologia anticomunista começou a ser espalhada. E o comunismo foi visto como uma ameaça nacional e essas questões passaram a aumentar significativamente. Essa ação comunista, ela ameaçou o governo e as elites conservadoras e, por isso, esse objetivo de espalhar um anticomunismo, de colocar como um inimigo nacional. E a mídia contribuiu bastante por isso, a educação da época e várias declarações do governo para esse ideal anticomunista que permanece até os dias de hoje. E na época ainda aconteciam perseguições e prisões. E essa ideia da ameaça, né, foi uma desculpa perfeita para o Getúlio Vargas alegar que era uma ameaça nacional e aumentar os seus poderes e assim conseguir instaurar a ditadura do Estado Novo em 1937. Na época, aconteceu a elaboração de uma carta falando de um suposto plano Cohen, que seria, né, uma ameaça da tomada do poder por parte dos comunistas. E essa carta foi feita por um integralista na época e caiu na mão dos agentes do governo e foi divulgada por Getúlio para justificar a necessidade de aumentar a segurança nacional. E aí a fake news mandou lembranças, né? Porque já no final foi desmentida a veracidade desse plano e que era só uma desculpa para o Getúlio conseguir o poder concentrado, né, nas mãos dele. E aí, nesse sentido, é muito comum encontrar que esse evento do Levante Comunista de 1935, ele seja identificado como intentona comunista nos livros de história. E a maioria das pessoas conhece esse evento por esse nome. Mas, pensando numa abordagem mais crítica, é preciso chamar atenção para a escolha desse nome, intentona, que foi usado já na época. Essa palavra é atribuída por um caráter de desorganização, como se o movimento partisse de ideias que são impulsivas e insensatas. Inclusive, o nome intentona ele já tinha sido usado para outros movimentos revolucionários ou movimentos nesse sentido, e tinha um significado de motim insensato ou de intento louco, e foi uma das estratégias para deslegitimar esse movimento e tratar como alguma coisa ruim. É super importante isso que a Marissa comentou, porque no fim das contas isso é muito prejudicial, né, para análise histórica. Todo esse movimento de colocar um levante comunista como algo, enfim, que é desprovido de um caráter tático, estratégico, é muito prejudicial, mas é muito frequente, né, que atos revolucionários e principalmente a ação de militantes comunistas, ela seja narrada dessa forma, né. Vale ressaltar que a maioria das obras que são utilizadas como referência de pesquisa sobre esse tema, né, elas de um modo geral vão preservar essa mesma leitura do levante como uma festa, uma atitude desconectada de um plano político, né. Uma grande parte do problema é responsabilidade primeiro do anticomunismo, né, que é muito presente no nosso país, vide os momentos em que o Partido Comunista ele é posto na ilegalidade, e pensando também o próprio Plano Cohen, né, que a Marissa comentou, e que foi um documento forjado com interesse claro de criar um terror relacionado às ideias comunistas, a uma suposta onda vermelha para o Brasil e tudo mais.
E aí, vale destacar que a produção intelectual e a organização tática que vai pensar o comunismo, né, ela é, por um lado, escarnecida e desvalorizada, no sentido de dizer que é improvável, ineficaz, nunca vai funcionar no Brasil, ou, por um outro lado, né, ela é fortemente perseguida, proibida, atacada, vista como uma ameaça, né? Seja pela ditadura militar, que vai promover uma verdadeira caçada aos livros de esquerda, às produções de esquerda, mas também pensando o momento mais atual, olhando para o mercado editorial, né, a publicação dessas obras. E o mercado que vai fazer escolhas que dificultam bastante, né, a publicação desses trabalhos. Inclusive, muitas obras não foram trazidas aqui para o Brasil, né, não foram traduzidas, muito em função dessas escolhas, né, que se fazem dentro do mercado editorial brasileiro. E, sem dúvida, esse é um problema. É interessante que a gente comente sobre isso, né, porque, sem dúvida, o cenário brasileiro atual, né, a nossa política atual, ela convive a todo instante com essa suposta ameaça de um comunismo, né? E aí, enfim, atitudes extremamente autoritárias, sempre com essa justificativa de fazer frente ao comunismo, de barrar uma ameaça comunista que implantaria uma ditadura no Brasil e toda sorte de mentiras possíveis. Então, como a Marissa comentou também, as fake news aí se relacionam bastante com esse momento e tudo isso que a gente está falando. Vale destacar também, né, que algumas coisas específicas do Levante, né, que talvez explicariam o Levante ter sido reprimido com tanta rapidez, né, que é uma participação das massas, né, se esperavam as organizações militares e, enfim, políticas que pensaram o Levante, né, projetaram de uma maneira que pensava uma adesão maior das massas, né, que não foi o que aconteceu naquele momento, né. Talvez ali um cálculo político não tivesse sido muito bem estruturado, e por conta disso o Levante ele enfim, suprimido com uma rapidez, né? E também porque as forças que o Getúlio empenhou para reprimir foram bem expressivas, né? E aí um outro ponto que eu acho que é interessante da gente pensar, né, também trazendo um pouco para o nosso cenário atual, é que a atuação desses militares, né, a gente ao longo desse episódio está falando bastante sobre isso, e é importante pensar que esse debate ele é bem mais complexo do que se pensa, né? Hoje em dia a gente tem diversas lideranças, diversos militares fortemente vinculados com a extrema-direita, né, com setores da direita e extrema-direita, mas isso não é a única coisa que explica, né? A coisa tem outras camadas. E aí, por exemplo, né, esse levante comunista, que ele vem dos militares também, né? Essa sublevação que tem esse caráter, né, revolucionário, de construção de um governo popular e etc., ela vem do setor militar, né? Que a priori é pensado como um conservadorismo e etc e tal. Então é importante que a gente reforce esse lado, né? E aí, outro ponto, né, assim, pensando, muitos vídeos do YouTube, muitos trabalhos que vão se dedicar a tentar entender o Levante de 35, ou a intentona comunista, né, eles vão pensar sempre, né, como uma coisa que não deu errado e tudo mais, sendo que a história, né, a análise histórica, ela não se dá muito por isso, né, o que funcionou, o que não funcionou, o que deu errado, o que deu certo, e sim os processos, né. A gente conversou aqui sobre o clima político que leva até o momento dessa rebelião, desse levante. Então, tudo tem um contexto, né? E também desdobramentos, né? As coisas não são explicadas com essa binaridade, né? Sim ou não, funciona ou não funciona. Então, é muito comum que se leia o comunismo dessa maneira, né? Ah, mas não funciona, e, enfim. Sendo que talvez a conversa não seja muito por aí, né?
Então, a gente vai se encaminhando para o final, gente, desse episódio. Eu queria lembrar vocês que esse é o último episódio da série, né, que a gente fez sobre revoltas do Brasil. Uma série que tá bem completa. A gente fala sobre muitas coisas, muitos momentos da história do Brasil. Se você perdeu alguma coisa, volta lá, vê direitinho quais temas te interessam mais, para você conferir. E pedir também que você compartilhe esse episódio aqui, se você gostou, compartilha com seus amigos, com suas amigas, com seus alunos, com seus professores, né. E agradecer muito a companhia de vocês até aqui. O PET tem outros projetos, né, o Petcast vai trazer novas séries, episódios soltos sobre muitas coisas interessantes. Então é isso, gente. Queria agradecer muito a companhia de vocês até aqui. Fiquem de olho nos próximos trabalhos do podcast. E é isso, gente. Até a próxima. E só para lembrar vocês que a gente vai deixar na descrição um boxezinho para saber mais, com algumas informações sobre o Levante Comunista, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. E eu agradeço vocês a terem ficado ouvindo a gente aqui até o final e para quem está acompanhando essa série. E é isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @PetHistoriaUF no Instagram, Pet História no Twitter e no YouTube e também no Facebook. E vamos aos créditos. A apresentação ficou por minha conta, Marissa Moratti, e pela Vitória Machado. O roteiro foi feito pelo Pedro Reis, pela Giovana Teperino, pela Maria Isabel Marinho, por mim, Marissa Moratti, e pela Vitória Machado. A produção ficou por conta do Pedro Reis, a revisão vai ser de Giovana Teperino e a edição pela Maria Luísa Coelho. É isso, gente. Até a próxima.